desde o dia... Você já se encontrou com o teu cliente? Sim, já me encontrei com ele. Já conversou com ele. Bom, qual é a versão dele para o ocorrido naquele dia? Porque é oficial, o que estão divulgando, o que nós até divulgamos, que ele provocou a mesa do Leandro, botou garrafa de uísque, pegou bebida e até o momento que o lutador ele levanta, pede para ele parar, imobiliza ele. Depois de imobilizar, manda ele embora, ele dá 3, 4 passos, pega a arma e atira contra a cabeça do lutador, neutralizando ele. Depois ele sai de lá, vai para uma boate e da boate ele vai para um hotel. Foi isso que aconteceu na versão do seu cliente? Não é nem a versão do meu cliente, né? Isso não aconteceu, os fatos estão sendo apurados, isso é uma especulação, isso é uma versão fantasiosa, cravada pelos acompanhantes do Leandro Lo, um lutador que infelizmente faleceu, e vai aqui as condolências, né? Da defesa, as condolências à família enlutada, uma tragédia que abateu aí a todos, não só o Leandro, a família do Leandro, como também o Henrique e a família do Henrique. Isso não é verdade. Imobiliza e fala, vai embora, cara. Isso aí ninguém fala, em momento nenhum inquérito. Ninguém diz isso, né? Isso é uma criação que, se massificada e se não for contestada, vai acabar virando uma daquelas lendas que permeiam o processo criminal e acaba isso virando uma verdade. Isso não é verdade. Leandro Lo não tem o direito, nunca teve o direito, assim como nenhum brasileiro, nenhum cidadão pode imobilizar isso. Ele agrediu Henrique. Henrique foi agredido e cercado por 6 lutadores. Não existe essa versão da garrafa, não é lógico que exista essa versão é uma versão ficcional, posta ali justamente para retirar qualquer responsabilidade de Leandro Lo e dos seus acompanhantes, que na verdade eram mais 5 lutadores, com avantajado porte físico e detentores de técnica de uma potente arte marcial, que é o jiu-jitsu, inclusive alguns ali com experiência em lutas de vale tudo. O tenente Veloso, o Henrique, ele foi interpelado pelo Leandro Lo e levou um golpe criminoso. Isso é crime, agredir pessoas até a data de hoje, né? Pode ser que tenha mudado naquele momento ali na cabeça de quem quer interpretar dessa forma. Ele foi agredido. Não existe essa imobilizou. Se eles tivessem uma reação, ele não iria aplicar um golpe violentíssimo como aplicou no Henrique, né? Ele aplicou um golpe que é a baiana, ele não imobilizou, ele jogou ele no chão. Como o Henrique também é um nível preta de Muay Thai, roxa de Jiu-Jitsu e também instrutor de defesa pessoal, além do que um policial, um oficial da PM de São Paulo, ele consegue se desvencilhar daquilo. Então, logo se desvencilha daquilo e se levanta, ele vem e sente a aproximação daquele grupo de 6 lutadores, de fortes lutadores, e ele seria, sem sombra de dúvida, agredido, podendo ter sua arma tomada, e ele acaba se defendendo, né? Ele acaba se defendendo dessa situação. Tanto assim Travassos, me permita continuar dizendo Sim. que, duvidando, porque duvidosa inconveniente essa versão ficcional posta ali para defender essa atitude criminosa que teve Leandro Lo em relação ao policial, porque ali não só o cidadão Henrique, mas o policial Veloso agiu ali em exercício profissional, porque ele foi vítima de um crime. Se eu chegar e encontrar o senhor, só me permita concluir. Sim. Já devolvo. Ele foi vítima de um crime, ele não foi imobilizado. Não, aqui não é no tatame. No tatame é um exercício regular de direito, um pode imobilizar o outro. Na noite, lutadores não podem, assim, qualquer um que não seja lutador, agredir as pessoas. O nome disso não é imobilização, o nome disso é agressão. Agrediu um policial, estava em flagrante delito e recebeu um cessar daquelas agressões iminentes que ainda iriam ocorrer, como o risco dele ainda perder a sua arma, né? O número maior de policiais abatidos são aqueles que têm suas armas tomadas em uma situação aí de confronto físico. Cláudio, vamos lá, eu quero que você me ajude, né, no desenho do que aconteceu lá. O senhor está propondo, nós vamos ter uma reconstituição
do que aconteceu naquele dia? O senhor já pediu isso? Exatamente. Nós chamamos de reprodução simulada dos fatos. Esta reprodução, William, ela foi requerida, foi pedida pela defesa ao delegado. O delegado, de pronto, aceitou nós reproduzirmos a versão dessas sedizentes testemunhas para que nós possamos, daí nós possamos verificar a veracidade delas ou não. Elas são contraditórias entre si, né? São versões absolutamente contraditórias. E o delegado irá testar isso. Já falou com o Instituto de Criminalística. Entre terça ou quarta-feira da semana que vem, nós teremos efetivamente a realização deste ato de investigação lá no Clube Círio. Tá, então vamos fazer um exercício aqui. Antes de chegar no dia, eu vou precisar abordar os dois, tá? Tanto o Leandro Lô como o Tenente Henrique Veloso. Henrique Veloso tinha uma condenação. Nessa condenação, ele já tinha sido feito um acordão e dentro desse acordão, ele estava impedido de frequentar um local como esse, de festas, armado? Acho que nós perdemos a comunicação. Não tinha essa determinação. Não tinha essa determinação, não existia essa determinação. Ele não havia sido intimado dessa decisão, portanto, ele poderia transitar livremente em qualquer logradouro público e também ele tem não só a faculdade, mas o dever de andar armado. Não, sim, doutor, mas a pergunta é a seguinte: o acordão, ele existe ou não? Não existe. Primeiro que juridicamente o acordão, isso não existe, né? Não existe. Vamos só dar a cada um o que é seu, né? Você deve estar se referindo ao acórdão, né? Sim. O acórdão, ele diz assim, ó. Sim. Coloca assim, ó, decisão de segundo grau. Ok, na decisão de segundo grau tinha lá um artigo. Então, tem um artigo que veda o seu cliente de estar em lugares, em festa, em ambientes como esse? Que ele estava? Tem. Isso pode agravar a situação do seu cliente por ele não ter cumprido essa determinação? Olha, porque o primeiro tenente Henrique Otávio Oliveira, ele teve um problema, né? E foi condenado. E aí o senhor, por favor, me ajude, né? Porque ele teve 3 meses de detenção e depois a pena, ele ficaria com 9 meses de detenção a ser cumprida no regime aberto. E foi concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. E dentro disso, nós tínhamos ali o artigo 626, que fala justamente desse ponto que eu estou tocando com o senhor. Perfeito, doutor? Ou isso... Não, deixa eu só explicar. Por favor, me ajude, que eu sou leigo no assunto. Deixa eu só explicar o que aconteceu. É justamente por isso aqui que eu dou para esclarecer. Ele foi absolvido daquela confusão que ele foi tragado e acabou se envolvendo lá na DEUIC, em primeiro grau. O juiz de primeiro grau, o Tribunal Militar de primeiro grau absolveu. O Ministério Público recorreu. Em segundo grau, eles admitiram a culpabilidade dele e suspenderam os efeitos desse apenamento. Houve uma suspensão desse apenamento. E ele sequer tinha sido intimado disso. Então ele poderia sim estar andando. Tá falhando um pouco a comunicação do senhor. Eu vou pedir à equipe técnica para verificar. Agora voltou. Então ele não tinha conhecimento disso, doutor? Tá ok. Não, ele não foi cientificado disso, não foi intimado disso. Perfeito. Havia uma suspensão condicional no processo. O artigo 626. E ele não foi intimado disso. Então esse artigo 626, que são as normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver livramento condicional, não frequentar casa de bebidas alcoólicas ou de tavolagem, isso não enquadra porque o seu cliente não foi comunicado? Não foi comunicado. Perfeito.